Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., que ao longo desse mês de maio vem numa maratona diária de entrevistas que marca um lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil. Nesta série de encontros que temos como tema o olhar do repórter, eu recebo o time de jornalistas que participou desta edição do anuário e com eles fazemos um passeio pelos bastidores da notícia para entender como se deu a produção e a dinâmica das reportagens que produziram. Na edição de hoje eu reencontro a jornalista Marta Funk, que já trabalhou em 2 das 10 reportagens que integram o conteúdo editorial deste anuário 2023. Desta vez ela está conosco para comentar os bastidores da reportagem que explora as novas fronteiras da comunicação corporativa, antes disputadas e reivindicadas pelas relações públicas, pela publicidade e pelo marketing. Esse ambiente, digamos, hostil, ganhou um novo ingrediente com o período pandêmico da Covid-19. Vamos entender qual é este ingrediente e como evoluiu essa relação diplomática entre essas atividades. Nesta conversa com Marta Funk, a quem eu mais uma vez dou as boas-vindas ao Comunicação S.A. especial de lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil. Marta Funk, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marta. Prazer estar aqui. Marta, como é que foi a sua percepção em relação à pauta que lhe foi apresentada? A gente vive já há algum tempo, aliás é meio recorrente isso, essa disputa de espaço na comunicação corporativa. PR quer trazer para si toda a responsabilidade pela comunicação corporativa, aí entra a propaganda, entra o marketing, e isso sempre foi objeto de disputa de espaços. Qual era a sua percepção quando você recebeu essa pauta em relação a esse convívio entre essas áreas que gravitam em torno da comunicação corporativa? Olha, a primeira coisa é que esse assunto já vem sendo abordado há algum tempo, né? A gente vem discutindo essa questão das fronteiras no que tange a comunicação de uma forma geral, onde entra o que seria publicidade e propaganda, onde entra relações públicas. Em grandes empresas, principalmente, grandes agências, isso está muito bem definido. Qual que é o papel de cada área e mais ou menos definido por público e processo, não necessariamente por plataforma ou meio. O que eu chamo de público ou processo? Quando se trata de ativar públicos para conversão em venda, bem específico, seja em qual for a plataforma, de maneira paga, essa é uma responsabilidade do marketing, da propaganda. Isso ficou muito bem estabelecido em empresas mais maduras. E no que diz respeito à criação de imagem institucional, reputação de mais longo prazo com mais solidez, relações com instâncias institucionais como governos, isso é o campo das relações públicas da comunicação corporativa por excelência, que por sua vez também tem algumas iniciativas em mídia paga, desde que referentes à construção institucional. Por exemplo, no que diz respeito à ativação de conteúdo próprio em grandes mídias, mesmo quando esses espaços são pagos, muitas vezes relação com influenciadores, porque o grande ingrediente, na verdade, que fez tudo mudar foi o digital. Porque o digital entrou pelo meio, atravessando tudo, como novas plataformas, novos personagens, novas formas de ativação de diferentes públicos, e, inclusive, com a própria digitalização dos negócios dos clientes e das próprias agências. Esse que foi o ingrediente que mudou tudo. Trouxe novas fronteiras para serem derrubadas, novos caminhos de aprendizado para as agências. Essa foi a grande transformação. Agora, com que força que esse novo personagem entra nesse ambiente da comunicação corporativa? Porque ele é relativamente novo, né?
E os demais, como a gente citou aqui, tanto o marketing quanto a propaganda, o marketing tradicional, né, a propaganda e as próprias relações públicas, já estão há mais tempo na estrada, há mais tempo nesta convivência. Com que força que esse novo personagem, esse do comunicador digital, ele entra nesse ambiente da comunicação corporativa? Então, o ingrediente digital, no que diz respeito à comunicação como campo, ele veio amadurecendo com o tempo. Num primeiro momento, foi a transferência do físico para o digital, certo? Como os veículos, os grandes veículos mudando de plataforma, os grandes portais, mas ainda num raciocínio estratégico mais relacionado ao que era o campo da mídia tradicional. Com as redes sociais, tudo ficou diferente, porque o trânsito e as ocorrências nas redes sociais, elas não têm os mesmos processos ou princípios que regiam o campo da mídia tradicional. São personagens novos, são processos novos, são veículos novos, entre aspas, se a gente pensar no influenciador que tem 40 milhões de seguidores. Então, assim, tudo isso foi novidade. Tanto agências quanto clientes tiveram que se adaptar a essas novidades. Os clientes tiveram que se adaptar a isso em suas áreas internas. Então, as áreas de comunicação dos clientes teve que se adaptar a isso, as áreas de marketing dos clientes tiveram que se adaptar a isso. Foi uma adaptação para todo mundo. No que diz respeito às fronteiras, internamente, parece que esses campos estão bem definidos. No que diz respeito aos prestadores de serviço, a coisa muda. Porque os prestadores de serviços, eles tendem a oferecer tudo o que o cliente precisa. Então, se o cliente precisa lidar com o campo digital para ativar a sua reputação, uma boa agência de comunicação vai ativar esse campo, vai construir esse campo. Se não tem, vai comprar. Vai trazer talento, vai criar talento, vai absorver uma outra empresa, mas isso vai aparecer de algum jeito. E a diferenciação fica mais ou menos naquele campo do que era a diferenciação do marketing. Se for ativação de venda, beleza, pode não ser muito meu campo. Deixo para alguém mais fazer isso. Sobre o perfil do profissional, eu queria conversar com você um pouco mais à frente, mas eu queria saber agora como é que foi a estruturação da sua matéria. Porque, como falamos até aqui, a gente se vê de repente com um ambiente novo. Né, com novos atores, com novas estruturas, uma realidade quase que paralela, quase que nova. E como é que foi o seu preparo para essa matéria? Que percepção você tinha e como é que você estruturou os primeiros passos? Olha, eu vou te falar uma coisa. Como eu sou do século passado... Todos somos. Então, eu sempre estruturo minhas matérias começando por pesquisa. No século passado, não vou nem dizer quantos anos eu tenho, era uma vez, eu ia no arquivo do Estadão, porque era a minha grande fonte de pesquisa, ou na biblioteca do centro da cidade, porque eu pesquisava mesmo. Hoje em dia você entra no Google. E aí eu vi que, de repente, comecei a perceber uma situação em que esse mundo digital tem atores próprios gigantes. Eu sabia que eram grandes, mas eu não me dava conta do porte que eles eram. E aí, para mim, ficou meio patente que, além de entrar em contato com as agências de comunicação corporativa que dominam esse campo, para entender o que estava acontecendo com elas, eu precisaria inserir esses novos atores, pelo menos para entender um pouco o que acontece desse lado, e também conversar com alguns clientes. Porque essas fronteiras, elas são limitadas ou não por quem contrata. A agência pode oferecer o que quiser, mas é o cliente que vai definir o que vai ser feito. E aí eu me deparei com essas várias realidades, que são essa divisão mais ou menos bem estruturada pelo cliente, clientes que querem organizar internamente a supervisão de tudo isso, clientes que preferem contratar um terceiro para que estrategicamente organize tudo isso. Aí apareceu como personagem o Nizam Guanais, por exemplo, oferecendo para ser o cara de comunicação do cliente para organizar tudo para ele não ter problema. Enfim, foram aparecendo muitos personagens novos e tudo nasce com o Google.
Tudo nasce com o Google. Tudo nasce com o Google. Muito bem, eu estou conversando com a Marta Funk, que participa do nosso anuário mais uma vez, produzindo reportagens. Nesta ocasião, nessa edição, na 13ª edição, a edição de 2023, ela responde por 2 matérias do anuário, uma delas que fala sobre essa fronteira que parece que definitivamente se rompe destas exclusividades de atores e de atividades que até então gravitavam em torno da comunicação corporativa. A gente vai para um breve intervalo, Marta, e daqui a pouquinho a gente volta na continuidade da nossa conversa. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming. Estamos de volta com o Comunicação SA especial, que marca o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil. Hoje recebo aqui, nesse encontro, a Marta Funk, que assina 2 reportagens nessa nossa edição do anuário deste ano, e uma delas, sobre a qual conversamos hoje, é a matéria que fala sobre as novas fronteiras da comunicação corporativa, anteriormente disputada pelas relações públicas, pelo marketing, pela propaganda, e que agora ganha novos ingredientes, novos atores, que torna muito mais dinâmica e surpreendente. Marta, falávamos então sobre esse mundo digital que começa a gravitar, que chega com muita força na comunicação corporativa. Quem representa esse universo digital de influenciadores, enfim, esses personagens com os quais você se deparou na matéria? Olha, eu fiquei espantada de ver que a especialização nesse campo chegou a um ponto de gerar empresas de grande porte hoje em dia, especializadas nesse tema, nascidas do próprio tema. Então, são grandes influenciadores que criaram suas agências, alguns deles já começam a oferecer outros serviços além do próprio marketing digital. Por outro lado, eu também fiquei impressionada com o tamanho do esforço que as agências de comunicação corporativa estão fazendo para lidar com esse novo mundo. E não é só lidar como plateia, é se inserir nesse novo mundo. Então, assim, profissionais que talvez no passado fossem completamente distantes do universo da agência, como analista de dados, ou, sei lá, um cientista de dados, alguém que sabe lidar com essa massa de informação, que produz ou entende algoritmos, virou assim café com leite. Não é mais raro nas agências, faz parte do contexto, e ter estrategistas que saibam ler esse novo mundo e lidar com ele também virou mandatório. Então as 2 coisas me surpreenderam, tanto o tamanho do amadurecimento das agências nesse campo, inclusive em termos de talentos, quanto a maturidade e o porte do pessoal especializado nesse campo, que eles tendem a se encontrar em alguns momentos
tendem a se sobrepor em alguns momentos, mas ambos estão muito amadurecidos. É interessante porque são atores relativamente novos num contexto histórico, vamos dizer assim, né? Com poucos anos de estrada, mas com muita força. Vamos pegar como um exemplo que você me fez lembrar aqui, o Felipe Neto, por exemplo, né? Que é um influenciador que transformou o seu negócio, a sua influência, não em um negócio, para gerar novos negócios. Sim. É essa a realidade que a gente começa a encontrar nesse ambiente digital também? Sim. Um ótimo exemplo, inclusive, agências com esse perfil acabaram sendo inseridas na reportagem por conta disso. É uma realidade mesmo, eles são gigantescos. Eu não me lembro muito bem exatamente os dados, mas houve determinado momento em que o número de seguidores ou a audiência do Felipe Neto podia ser comparado a canais de televisão aberta, superando alguns deles. Então, são novos atores que chegam com uma especialidade própria, nascida e criada por eles mesmos, para que uma agência ou alguma instituição de fora desse mundo apreenda toda essa capacidade, tem um certo esforço. Está todo mundo se esforçando para isso. Por outro lado, como eu comentei, algumas empresas desse porte ou nascidas nesse ambiente do marketing digital, entendendo o marketing digital de uma forma mais ampla, começam a oferecer outros serviços. O marketing digital teve uma explosão muito grande durante a pandemia. Teve todo esse processo de digitalização das empresas, digitalização das agências. No processo de digitalização das empresas, elas precisaram se expor muito mais. Precisaram adotar canais de venda online, canais de comunicação online, estabelecer logística para entrega de compras online. Enfim, toda essa digitalização fez com que especialistas em marketing digital, até dos mais simples, tipo construção de site, tivessem um salto muito grande. Com isso, quem já tem o cliente começa a oferecer mais serviço. Então, muitas agências de marketing digital especializadas em fazer um site ou fazer um portal começaram a oferecer mais serviços, como finalização de transações de pagamento, ou ativação de clientes por outros meios, como assessoria de imprensa. As coisas vão começando a se misturar. Não está no campo de uma agência de comunicação corporativa oferecer um sistema de pagamento para o seu cliente. Foge completamente do campo. Para uma agência de marketing digital, construir um portal e chegar a oferecer isso faz sentido. Se ele já construiu a marca do cliente para expor num portal ou num site, oferecer para ele espelhar a mesma marca de outras formas, seja comprando publicidade ou fazendo assessoria de imprensa, parece meio lógico também. Então, isso meio que está acontecendo no mercado. Essas fronteiras, elas se diluem, elas se esgarçam e se entrelaçam. Porque, inclusive, uns contratam os outros. Então... Não é necessariamente mais uma disputa de território, mais uma conjunção de forças. Porque há de se pensar que, se antes era uma disputa feita, vamos simplificar aqui, em 3 grandes setores, entrou um outro agora que é aparentemente muito mais avassalador, funciona na velocidade do digital e aparentemente com muito mais desenvoltura e com muito mais influência numa geração que consome esse produto digital. Mas mesmo assim ele não chega a representar uma ameaça? Não, acho que pelo contrário representa uma oportunidade e por parte do que a gente pode chamar da comunicação corporativa tradicional, as agências do setor, etc., a busca do domínio desse campo, ela tem se garantido por meio de ações bem concretas. Contratação de equipes, contratação de ferramentas, são ferramentas especializadas para analisar os dados, ferramentas especializadas para classificar influenciadores, por exemplo, que era um trabalho que antes era feito na mão, hoje em dia já existe tecnologia para isso. Então, assim, o aporte tecnológico que essas empresas estão absorvendo é gigantesco, gigantesco mesmo, a ponto de algumas empresas
essa foi uma outra curiosidade da matéria, identificar algumas agências que estão desenvolvendo ferramentas próprias por terem contratado talentos tecnológicos de ponta, transformando essas tecnologias em novas plataformas que serão lançadas como startups, inclusive com o processo tradicional de startup, aceleração, busca de capital semente, linguagem. É bem interessante assistir esse processo. Agora, Marta, como é que foi a escolha das suas fontes? Porque tudo bem, a gente fala desse mundo, vamos dizer, de analógico, embora não seja, mas me refiro a essas agências que a gente conhece, que faz parte do nosso meio, faz parte da nossa realidade já há algum tempo. A gente tem até uma certa facilidade em contatar e tal. E com esse pessoal do digital, que muitas vezes só existe no imaginário nosso. Ele está lá, você vê, você segue, mas não consegue alcançar, não consegue tocar. Como é que foi a escolha dessas fontes e qual foi o nível de dificuldade de você chegar até elas? Então, por incrível que pareça, é verdade, tudo começa no Google. E foi assim da forma mais simples possível. Qual é o ranking das maiores agências de marketing digital no país? E encontrei lá 1 ou 2 rankings e selecionei algumas agências. Por processo, por prazo, é sempre mais fácil conversar com quem tem uma assessoria de imprensa, por exemplo. E elas têm? Muitas têm. Outra eu cheguei a contatar pelo Fale Conosco e conversei diretamente com o proprietário da empresa, que era uma empresa minúscula no começo da pandemia, hoje em dia é uma empresa com 50 funcionários. Então, assim, isso espelha a realidade que a gente estava falando. E também foi interessante conversar com alguns clientes, né, para colocar essa visão do lado do contratante, que é quem vai definir essas fronteiras. E, naturalmente, trazer para a mesa as instituições que representam e estudam muito esse mercado. Particularmente a Bracon e a Berge. Tem muitos estudos sobre isso, principalmente a Berge vem se debruçando academicamente sobre isso há algum tempo, muito legal. E outro detalhe interessante foi que muitos dirigentes de agências, inclusive de grande porte com quem eu conversei, trouxeram aquele retorno assim: nossa, que bom você falar nesse tema. A receptividade foi boa, então. Foi. Foi assim até surpreendente, porque para mim é uma coisa meio natural, que faz parte da evolução do mercado. Mas deu para ver que é uma coisa que está chamando a atenção das próprias agências. Muito bem. Estamos conversando com a Marta Funk, que participa deste time de reportagens da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa produzido pela Mega Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a última parte deste encontro com a Marta Funk. Até já! Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees.
making the world a better place, one day at a time. In the stars right now, in the stars right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming. Estamos de volta com o Comunicação SA Especial, esta série que fazemos com os jornalistas que integraram nossa equipe de reportagem da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil. Temos tido os encontros regulares aqui, sabendo desses profissionais, como é que foram os desafios para a realização de suas reportagens, as suas surpresas, enfim, contando um pouco desse bastidor da notícia. O nosso encontro hoje é com Marta Funk e falamos sobre essas novas fronteiras da comunicação corporativa que ganham aí um ingrediente bastante expressivo representado pela comunicação digital, pelo marketing digital. Marta, se é que houve, né, surpresas para você ao longo da sua reportagem. A gente sempre entra com alguma expectativa, porque a gente se prepara, e você bem disse, faz pesquisa, então você já entra ali com um arcabouço de informações que te permitem estabelecer alguns conceitos. Houve alguma, apesar disso, houve alguma surpresa no decorrer da matéria? Olha, houve sim. E mais uma vez, a surpresa foi a maturidade. Tanto a maturidade do campo tradicional da comunicação corporativa em entender e se inserir nesse mundo digital, com capacitação e talento de ponta, contratação de especialistas, fornecedores, quando necessário, quanto dos nativos digitais. O porte das operações dos nativos digitais, o alcance desse trabalho, para mim foi uma surpresa. Eu mais ou menos sabia, mas não tinha entrado em contato direto ainda, então isso me surpreendeu bastante. E a outra surpresa foi essa, né? Agências de comunicação parindo startups, que daqui a pouco vão estar no mercado. Para mim foi uma coisa completamente inesperada. Uma das surpresas que você Total. teve. E para a gente concluir o nosso encontro de hoje, eu queria saber de você como é que foi a Marta, ou como é que era a Marta Funk, quando entrou nessa matéria, quando recebeu aquele pacote presentinho lá, que está a matéria que a gente sugere que você faça, e como que você saiu dessa trajetória? Quanto tempo levou? Você lembra mais ou menos para fazer essa matéria? Cerca de 1 mês e pouquinho. Uhum. Mas uma das coisas que até foi engraçado, que afetaram a minha vida pessoal, é que eu tenho um filho que é gamer. E ele faz outras coisas, mas ele gosta mesmo de ser gamer. Tá. E enquanto a gente está pensando se ele faz uma faculdade de análise de sistemas ou alguma coisa de gamer, eu me deparei com a existência de agências especializadas em fazerem gamers virarem streamers, que são os gamers que transmitem seus programas, que são pessoas saídas desse mundo. Então eu vi que essa lógica ela começa a se reproduzir em todos os campos. Então assim, a mesma lógica que fez o Felipe Neto ter uma agência gigante que hoje em dia cria personalidades, sustenta seu negócio com sócios vindos de mídias tradicionais, etc. Isso se reproduz até nesse universo, que é um nicho específico do digital, que são os gamers, que tende a ser o próximo grande público e já está na mira das grandes iniciativas de marketing digital. Eu disse que era para encerrar, mas eu queria aproveitar para falar sobre as grandes empresas. As grandes corporações já estão, então, atentas para a necessidade de gravitar nesse universo digital. Elas já recorrem efetivamente a esse grupo de profissionais. Isso já é uma realidade lá no planejamento deles? E não tem nada de gravitação, elas estão entrando com tudo. Eles chegam a representar alguma ameaça, vamos dizer assim, a concorrência
já falamos sobre isso, mas as agências tradicionais de comunicação? Não acredito, porque as agências tradicionais estão conquistando, estão se preparando cada vez melhor para dominar esse ambiente. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa, mais ou menos o que ocorreu com as grandes agências de propaganda. Cada um vai acabar encontrando seu espaço e se somando. Então, assim, grandes agências contratarem esses especialistas pode estar no cardápio, não é uma coisa que está longe. Pode ser que em algum momento haja essa necessidade. Os clientes com quem os quais eu entrevistei, eles contam com as suas agências de comunicação corporativa para dominar o marketing digital, no que diz respeito à comunicação institucional e reputação. No que diz respeito à ativação de vendas, isso é o campo da publicidade, deixa para lá, cada um se lida como pode. Mas eu acredito que mesmo dentro dessas empresas, elas não estão alheias ao poderio desses fornecedores de serviço. Seja dentro do campo do marketing, seja dentro do campo da comunicação corporativa, esses casamentos vão ocorrer. Muito bem. Como é que chama seu filho? Gabriel. Gabriel. Então eu quero aqui deixar um convite a você, Gabriel, assim como aos demais que nos acompanham aqui, para que veja em detalhes a matéria feita pela Marta Funk, nesta edição... Vulgo Mamãe. Vulgo Mamãe, né? Essa matéria assinada pela Marta Funk, nesta 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil, esse anuário de 2023, na qual ela traça aí, revela ali pra gente os detalhes dessas novas fronteiras da comunicação corporativa. Marta, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco nessa comunicação, nessa nossa comunicação SA especial. Obrigado a você também que esteve aqui conosco. Amanhã temos mais comunicação SA especial do lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Até lá!